Pessoal, vamos continuar aqui então, de onde nós paramos na questão das classes. Nós vimos aqui um pouquinho, né, da herança, né, que nós conseguimos fazer aqui para que esses objetos, né, ao instanciar objetos dessa classe, eles conseguissem herdar aqui os comportamentos, né, as propriedades dessa classe. O que acontece aqui? Vamos falar um pouquinho sobre os três tipos de classe, né, que nós temos aqui no Dataflex, porque nós fizemos aqui um caso bem básico, né, herdamos aqui direto da superclasse da linguagem. Pode acontecer de fazermos assim diretamente, pode, porém nós temos outras situações aqui que são necessárias a gente aprender. Vamos pegar aqui um outro tipo de objeto. Vamos pegar aqui, por exemplo, um spinform. Cadê? Okay, vamos colocar aqui um spinform. E vamos colocar aqui também um comboform. Então vamos colocar aqui porque são objetos que têm algumas características em comum, tá? A nossa intenção aqui é mostrar isso aqui para vocês. Vamos alinhar todos eles aqui iguais. Então vamos pegar esse objeto, vamos dar aqui um nome para ele, vou colocar como se fosse dias de prazo aqui. Vamos remover aqui esse código que ele ofereceu, e aqui no combo form vamos colocar aqui que tipo de juros, né? Vamos remover essas aqui de baixo e só vamos aproveitar essa daqui, ó, que é já que se trata de um combo, né? Nós temos as opções dentro desse combo. Vamos colocar aqui que tipo de juros simples e o tipo de juros composto. Vamos observar a tela. Então tá aqui, ó, spin, aí, tal, e aqui o simples e o composto. Tá lá, tudo bem. Só faltou nós colocarmos aqui a label para eles. Então, ó, pronto. Eles tiveram aqui o mesmo problema, tá vendo? Em que a label ficou justificada de uma forma ali com espaçamento, tá? E ele está usando aqui as fontes básicas, não tem o controle de cores, né? O que acontece? Para isso, para nós resolvermos aqui, é a questão, tá? Nós temos que aplicar essas mesmas coisas. Porém, nós estamos falando de três classes diferentes. Uma que é form, né, que nós derivamos aqui para essa classe. E essas aqui são spin e combo. Se eu chegar aqui e usar a cform atual, é claro que ele vai deixar de ser um spin. Ele perdeu aqui, né, a característica dos ícones de subir e descer. Então a gente não pode fazer isso. Então aqui a gente vai ter que fazer. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aquilo que é errado, né? Funciona, mas é errado, só para vocês observarem, ó. Eu posso muito bem chegar aqui, ó, e fazer isso, ó. C spin form atual, né? E aí eu posso chegar aqui, ó, e fazer isso. Ó, já herdou. Aí já está com o comportamento. Tá, mas o que acontece? Nós fizemos algo que não se faz, né? Nós repetimos código e só mudamos aqui, ó, a classe. Então,
nós não estamos aproveitando os recursos que a linguagem oferece para nós, tá? Estamos repetindo código, então não é assim que se trabalha. Vamos lá. Vamos criar aqui uma classe chamada cforms atual, tá? Vamos pegar isso aqui tudo e vamos colocar aqui dentro, né? Ela precisa de ter uma característica comum a todas as outras. Então eu não posso dizer se ela é form, se ela é spinform, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma classe aqui do Dataflex, tá? Que é essa mixing. Isso vai dizer que ela é uma classe mista, né? Ela é uma classe mista. E vamos entender aqui por que nós vamos usar ela dessa forma, tá? O que eu poderia fazer? Deixa eu mostrar aqui o seguinte, nós poderíamos usar o que nós vamos usar bastante depois nos exemplos, esse tipo de classe aqui, ó, tá? Se nós viermos aqui no help para observar, olha, essa classe ela não tem quase nada, só os construtores, tá vendo? Destrutor, né? Ela não tem praticamente nada. Por quê? Essa classe aqui é a classe mais primária que a gente pode usar dentro do Dataflex, tá? Ela não tem nenhuma aparência, não tem design para se apresentar ali em tela nenhuma. É uma classe para a gente realmente embutir aqui métodos dentro para depois herdar, né? Ou seja, eu poderia chegar aqui embaixo e dizer que essa classe aqui ela veio dali e eu posso então arrancar todas essas coisas aqui de dentro, que automaticamente ela está herdando todos esses comportamentos. Mas qual que é o problema? O problema é que ela, como eu falei, ela não tem, olha, um design, né? Ela não tem isso daí. Então nós vamos usar aqui a mista, tá? A mista também, ela não tem design aqui, ela não tem design, não tem aparência nenhuma. E além do mais, olha, ela já não reconheceu aqui. Por quê? Porque essa classe mista ela não é para ser dada aqui, tá? Vamos devolver aqui então. A classe mista ela é para ser importada os seus protocolos aqui dentro, olha. Porque o que acontece? Imagine que essa classe aqui, form, né? Ela está vindo dessa forma aqui e eu quero herdar coisa de várias classes, tá? Como é que eu faria isso aqui? Ele só vai me permitir que eu herde de uma, né? Essa aqui é a herança direta, né? Nós vamos usar então aqui, ó, esse import class protocol. Vamos herdar, tá? Todo o comportamento dessa classe aqui. Ó. Então, portanto, nós vamos colocar aqui um sufixo, né, para nos ajudar a entender. Isso aqui é opcional, mas é um padrão que nós usamos para a gente entender que trata-se de uma classe mista nos outros locais aqui, olha. Aqui agora ele reconheceu, então ele aceita importar. Então, essa classe mista ela tem essa particularidade. Se nós viermos aqui, tá? Na compilação, nós ainda não criamos essa, tá? Só para a gente adiantar aqui e entender. Ó, então funcionou bem aqui a herança, tá? Aqui, ó, ele não está conseguindo mostrar, mas isso aqui é bug, né, do estúdio. Ele que não está conseguindo entender essa estrutura aqui, tá? Tudo bem. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos um detalhe também aqui, que é o seguinte. Ele até está mostrando aqui, ele até está conseguindo, né, fazer essa
essas especificações dentro do construtor, mas é o seguinte, por padrão aqui, deixa eu até debugar. Olha, está passando aqui, mas o que acontece? Nós vamos olhar na documentação do Dataflex aqui, nós vamos encontrar em algum momento falando aqui sobre a construção, tá? Para múltiplas heranças. Nós vamos encontrar em algum momento aqui a questão do construtor. Por quê? Porque essas classes mistas, como elas têm essa especialidade aqui de serem importadas, de não serem instanciadas, elas basicamente não usam, né, esse construtor padrão do Dataflex. Então nós temos que criar aqui para elas um método que funcione como construtor. A gente usa um padrão dessa forma aqui, ó, define, e aí nós colocamos aqui no final, né, o nome da classe. E aí é claro que a gente não pode fazer um forward, né? Nós vamos dar esse nome aqui para essa procedure. E aí na classe aqui, ó, que ela é instanciável, né? Aí sim nós vamos fazer aqui a sobrecarga do construtor. E aí aqui dentro, ó, nós vamos chamar, tá? Nós vamos fazer com que eles sejam, ele execute o construtor dessa classe mista, tá? Com isso, nós conseguimos resolver o problema lá de reaproveitamento de código, né, para as outras classes. Olha, então nós temos aqui um spinform, que vai ser spinform, mas vai herdar todas essas coisas. E nós temos aqui o comboform também, que é herdada dessa forma. Eu posso vir aqui, tá? Posso colocar aqui para usar aquela classe, posso também colocar para usar essa outra classe. E aí, se nós compilarmos, pronto, então herdou aqui, olha, vamos ver aqui, olha só, então está tudo funcionando perfeitamente, tá? E esse é o jeito correto de nós fazermos aqui o nosso trabalho. Nós temos um outro tipo de classe, eu até vou colocar aqui, ó, para vocês perceberem. Nós usamos muito isso aqui, que são os metadados, né? Class type. Quais são os três tipos? Ele está dizendo para nós, é a classe mista, classe abstrata e a classe normal, padrão, tá? Essa daqui é uma classe mista. Esta daqui, como ela é a classe que nós usamos para realmente instanciar os objetos, então ela é uma classe do tipo normal, tá? Isso aí. A classe abstrata, eu não vou chegar a criar aqui uma classe completa e usar na tela. Nós podemos fazer isso depois com um outro exemplo que não seja objetos visuais dessa forma aqui, mas só para vocês compreenderem. Vamos imaginar que eu crio aqui uma classe C impostos, tá? Ela vai ser desse tipo aqui, C object, e aqui dentro nós vamos ter métodos que vão tratar de impostos, né? Tá? Não vou nem implementar. Eu vou dizer aqui que essa classe, ó, ela é do tipo abstrata. E aí eu vou criar aqui uma outra classe. Vou criar duas classes, C ICMS e a C impostos. Então, ó, eu estou herdando daquela, né? E eu vou criar uma outra que é PIS/COFINS, por exemplo, também herdando de C impostos, né? Por quê? Porque aqui dentro, vamos imaginar aqui, ó, deixa eu criar um construtor aqui.
Só para vocês compreenderem, tá? Vamos imaginar que eu criei aqui propriedades e métodos. Eu vou colocar só propriedades aqui. PN alíquota iniciando com 0. Base de cálculo também iniciando com 0, tá? O que acontece? Essa classe aqui, ela possui essas duas características, e quando eu venho aqui e herdo para essa, né? E para essa aqui, herdando aqui, né? Delas, essas duas classes elas terão acesso à alíquota e à base de cálculo, ou seja, não importando se é ICMS ou se é PIS/COFINS ou se eu criar algum aqui embaixo para IPI, o que eu quero dizer é que todas essas classes aqui, elas possuem base de cálculo e possuem alíquota. Então isso aqui é comum a essas classes, né? Então elas vão servir aqui, ela reconheceu para a gente poder instanciar e acessar esses métodos aqui. Agora, essa classe aqui, tá? Que é de ICMS, ela pode ter aqui pode ter não, ela vai ter, né, claro, coisas que são muito específicas, que são próprias do ICMS, né? Vamos imaginar aqui que eu vou criar uma propriedade booleana para saber que isso tem desoneração, né? E iniciar como falso, coisa que não existe para PIS/COFINS, tá? Então por isso que eu não pude colocar isso aqui na classe, né, de impostos, porque isso não é comum às demais. Então, agora que eu já estou trabalhando com especificações, coisas específicas, né, daquela classe, né, de PIS/COFINS de ICMS. Então, daqui, por exemplo, eu também vou colocar aqui eu vou criar uma property de string PS natureza da receita. Opa. Iniciando em branco. Por quê? Porque a natureza de receita é um código que não existe para ICMS, é só para PIS/COFINS, tá? E aí, então, essas duas classes aqui, é claro, elas vão ser classes que eu posso instanciar, então elas são do tipo normal, tá? E eu posso vir aqui na minha tela, nesse caso, nós vamos fazer na mão, né? Então, vamos colocar aqui o objeto, por exemplo, o ICMS, ISAC impostos. Olha, tá vendo? Ele não aceitou, olha. Eu até posso copiar e colar, mas ele o estúdio já não detectou exatamente porque nós colocamos aqui, ó, essa metadata dizendo que ela é uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada aqui para você trabalhar com ela, porque ela não possui todos os métodos para funcionar. Ela é uma classe que fornece, né, recursos para classes especializadas. Então eu tenho que vir aqui, ó, e instanciar, tá vendo? Do ICMS e também posso vir aqui, ó, de PIS e COFINS, tá? E aí aqui dentro do meu botão, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e posso setar. Posso dizer assim, ó, set PN alíquota, ó, ele reconheceu. De onde? Do ICMS, e eu vou dizer que a alíquota é 17%. E eu posso vir aqui para setar a mesma propriedade no objeto ou PIS/COFINS como 0,65, tá? Então, depois aqui eu posso até dar um show ln, ó. Eu vou fazer isso aqui antes e depois, ó, PN alíquota do objeto o ICMS self, e eu também quero ver como é que está a alíquota do PIS e da COFINS. E aí eu vou colocar aqui um antes e um depois, tá? Para a gente observar.
Olha, ele fez o trabalho dele que nós tínhamos feito nas outras aulas, né? E depois ele mostrou ó, que as alíquotas se iniciaram com zero, mas depois que nós setamos, elas ficaram alimentadas e, portanto, se eu chamar algum método dentro dessa classe, eu criar aqui algum método e chamar ele, eu já tenho alimentadas as alíquotas, né? Que podem ser utilizadas para cálculos. Então, nós conseguimos ver aqui dos três tipos de classe e, inclusive, nós podemos misturar. Se eu tiver aqui uma classe mista, eu posso chegar aqui ó, e importar, tá? Uma vez, eu posso importar duas, três, por isso que ela é chamada de mista, né? Porque nós podemos ir herdando aqui, misturando de várias. Eu herdei de uma aqui, mas eu posso vir aqui importando várias outras depois, que vai sempre herdando os comportamentos, métodos entre todas elas. Tá? Então é isso aí, gente. Bastante teoria aqui, mas alguma prática também para a gente ver um pouco aqui das funcionalidades de classe no Dataflex.